Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo sempre. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que mais uma vez se conectam conosco nesse momento de adoração ao nosso Deus. Convido a todos vocês nesse momento a partilharem esse nosso culto online com os seus conhecidos, com os seus amigos. Você convida a sua família para adorar nesse momento ao Senhor Jesus juntamente conosco. Vamos dar início com uma oração ao nosso Deus. Pai bendito e Deus glorioso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa para louvarmos e adorarmos a Ti, que és, ó Deus querido, detentor de toda glória, de todo poder, de toda autoridade, o soberano Senhor sobre todas as coisas, o Deus criador de todo o universo. Nós, ó Deus querido, não temos outro propósito aqui senão glorificar o Teu nome, anunciar a Tua grandeza, meu Senhor, a todos aqueles que Te ouvirem, a todos aqueles que ouvirem a Tua palavra nessa noite de adoração. Ó Pai querido, e proclamar a Tua redenção através do Teu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, portanto, ó Deus, vem operar poderosamente nesse momento, vem mover cada vida, cada coração em um espírito de adoração, que essa força, essa unção, meu Senhor, ela nos preencha completamente nesse momento. E possamos assim, Senhor, sermos elevados em unção na Tua presença, à medida em que a Tua glória desce até nós. Em nome de Jesus Cristo, nós assim Te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e convidamos a toda a igreja do Senhor a louvar conosco o hino de número 33. Vocês estão muito perto. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Obras em mim que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. E se eu chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar e
Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai comer e descansar. Trabalhemos, pois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador.
Tu és pra mim o verdadeiro amigo, só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo do perigo, ansioso eu te quero encontrar. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Veja, Senhor, com tua graça imensa, ajudar-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do meu Salvador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir, te orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Louvado seja Deus. Com Jesus vamos andando para Sião. Ele é o nosso guia. Ele nos conduzirá em segurança e em paz até aquele dia glorioso em que juntos estaremos em sua gloriosa presença. Meus amados, queridos irmãos, quero nesse momento convidá-los à leitura que servirá de guia para a nossa reflexão nessa noite. Na semana passada eu trouxe uma história bem conhecida, a história de Gideão com os seus 300 homens. E hoje eu quero trazer uma outra história, compartilhar com vocês uma história também até mais conhecida do que a de Gideão. E eu convido vocês a irmos às muralhas de Jericó, a Josué capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 6. Nós iremos ler os versículos 1 a 5 e depois o verso 20. Glória a Jesus. Josué capítulo 6 nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei,
e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Louvado seja Deus. Oremos. Deus glorioso, santo e todo-poderoso, nós louvamos e bendizemos o teu nome santo e excelso, meu Senhor amado, pela tua palavra em nossas vidas, que é o teu poder para a nossa salvação, pelas tuas muito ricas e gloriosas promessas, Senhor, que temos alcançado das tuas benevolentes mãos, através do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus, que palavra gloriosa é essa que tu traz ao nosso coração, uma palavra de fé, uma palavra de perseverança, uma palavra de obediência incondicional a ti. Por mais, Senhor, que queiramos questionar muitas vezes os teus propósitos, a tua vontade, os teus desígnios, porque não encontramos na lógica humana a razão, mas, Senhor, tu transcende a nossa razão, e o que tu requer de nós não é que racionalizemos a tua ordem, o teu mandamento, é que o obedeçamos com fé. Assim, Pai, que essa palavra venha nos edificar grandemente essa noite, que ela venha a mover vidas a uma verdadeira fé, a uma obediência devotada a Ti, para a glória do Teu nome santo, meu Senhor da glória. Meu Deus, abençoa também Teus filhos que estarão contribuindo, que têm contribuído com a Tua obra, e que nessa noite também, Senhor, estarão contribuindo com ela. Meu Pai querido, que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre as suas vidas, que bênçãos materiais também, Santo Deus, venha sobre os teus filhos, que mesmo diante das dificuldades, têm sido fiéis a Ti, têm sido agradecido, ó Deus, pela Tua providência, pelo Teu cuidado em suas vidas. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, derrama a Tua bênção sobre esses, derrama a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação, sobre as lideranças da nossa nação. Ó Pai querido, que elas sejam iluminadas por Ti, para que possam ver, ó Deus querido, uma saída diante de tanta coisa contrária, de tanta adversidade, diante, ó Deus querido, aleluia, de tanto desespero da parte de muitos. Meu Deus amado, venha abençoar a nossa nação, sara o nosso país para a glória do Teu nome santo. Dá sabedoria aos pesquisadores, Senhor, do desenvolvimento da vacina. Dá entendimento aos homens, Senhor, para usarem os métodos corretos de tratamento para esta pandemia. No nome santo de Jesus, abençoa cada família que nesse momento Te escuta. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos nesse momento adorar ao Senhor com mais 2 hinos. Enquanto você, meu amado irmão, minha amada irmã, também pode estar contribuindo ao Senhor, adorando ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Logo mais estaremos disponibilizando as contas da igreja para que você possa fazer a sua transferência e assim abençoar a obra do Senhor, e por que não dizer, também ser abençoado para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Louve conosco nessa noite em nome de Jesus.
queremos abrir nosso coração, rasgar nosso coração perante Ti e mergulhar na Tua presença, Senhor. Exaltar o Teu nome, porque sabemos que uma vez que nós experimentamos da Tua presença, já não conseguimos nos satisfazer com o mundo, não conseguimos nos satisfazer com nada, Senhor, que o mundo possa nos oferecer, porque só Tu tens a paz que transcende todo entendimento, Senhor. Vem inundar, Senhor, nossas vidas com a Tua glória, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço
Deus, para a glória dele, vivemos, estamos aqui por causa dessa glória, essa glória que nos atraiu, essa glória que nos rendeu em sua presença. Meus amados, queridos irmãos, o capítulo 6 do livro de Josué, que nós lemos no início, traz uma história, como falamos, bem conhecida, não apenas para adultos, mas também para as crianças que conhecem muito bem e gostam de cantar "Vem com Josué lutar em Jericó", louvado seja Deus. Sobre justamente a conquista dessa cidade, uma verdadeira fortaleza que ficava na margem ocidental do Rio Jordão, sendo dirigidos, sendo guiados por Deus para a conquista dessa cidade fortaleza. Mas o que poucos sabem é que Jericó, essa grande cidade, é um lugar de decisão. O povo de Deus, naquele momento em que Deus dá essa ordem para Josué, ele tinha que decidir se eles continuariam a sua jornada para onde Deus queria que eles fossem, ou se eles voltariam atrás. Lembrando que nessa ocasião da conquista de Jericó, Israel já havia tomado toda a parte oriental do Jordão. Então eles já haviam conquistado grande porção de terra que dava tranquilamente para todos eles viverem ali naquela região que fora conquistada. Então, para muitos israelitas, seria bem mais seguro ficar com aquilo que eles já haviam conquistado, ficar com aquelas terras que já eram suas, do que se aventurar agora para uma nova terra, completamente desconhecida e que, de acordo com os seus antepassados, era uma terra que engolia homens. Vocês lembram que estas foram as palavras dos espias, quando eles retornaram, depois de serem enviados da região de Cades Barneia e passado 40 dias espiando a terra de Canaã, e 10 deles voltaram com esse anúncio, com estas palavras, dizendo: aquela terra é uma terra de gigantes, é uma terra que engole homens, e se viam como gafanhotos diante daquele povo, daquelas cidades, e por isso mesmo temeram e recuaram. Agora, diante de Jericó estava uma nova geração, aquela geração incrédula, aquela geração que havia naufragado diante do desafio da conquista de Canaã. Ela havia ficado para trás. Uma nova geração havia se levantado, mas era uma geração filha daquela que pereceu no deserto, e a questão era: eles avançariam apesar dos obstáculos, ou será que eles recuariam como seus pais fizeram para retornar a um lugar seguro? Essa é uma pergunta que também reflete em nós. É importante para as nossas vidas quando nós somos defrontados com obstáculos aparentemente intransponíveis em nossas vidas. O que é melhor, ficar com o que já tem ou partir para algo que ainda não temos? Tem um ditado que diz que é melhor ficar com um passarinho na mão do que deixar 2 voando. Mas diante de Deus é melhor você ir atrás dos 2 passarinhos que estão voando, porque com certeza Ele vai te abençoar nessa empreitada. Louvado seja Deus. Então, com a nação de Israel,
e como esta nação, cada um de nós, um dia, chega a essa encruzilhada em nossa caminhada espiritual. E é importante nós sabermos nesse momento que Deus, Ele não nos coloca aqui para viver nesta terra. Dentre tantos que poderiam estar vivendo, Ele escolheu a mim e a você para vivermos neste planeta. Ele não nos colocou aqui sem um propósito. Ele não nos colocou aqui a esmo, sem um plano para a nossa vida. Ele tem um design para cada um de nós. E como diz o poeta, o maior pintor do mundo está pintando a minha história e está pintando a sua história. Mas à medida que nós procuramos seguir a direção dada por Deus, o desenho que Deus tracejou para nós, as dificuldades se levantam, as dificuldades nos confrontam. Quantos testemunhos já não ouvi de pessoas que disseram: antes, quando eu estava só no banco, era mais tranquilo. Agora que eu recebi essa responsabilidade, começou a se levantar dificuldade, veio a tribulação, as coisas não estão bem na minha casa. Até parece que o trabalho de Deus é um castigo para as pessoas, porque o inimigo vai fazer tudo. Ele vai envidar todos os esforços para que você volte, para que você recue, para que você continue aonde você está, parado, aonde você se encontra, para que você se acomode dentro daquilo que você já tem e não alcance as coisas que Deus tem para você, que são grandes, que são abundantes, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá as coisas por medida, Ele nos dá abundantemente. Louvado seja Deus. Por isso, a razão de ser dessa passagem de Josué desta noite, ela nos ensina a superar os obstáculos que nos impedem de seguir de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E como vamos superar esses obstáculos? Primeiramente, nós superamos os obstáculos através da comunicação. Veja aí os versículos 1 e 2 novamente no capítulo 6, que nos diz assim: ora, Jericó cercou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel, e nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. O maior obstáculo para a conquista da terra prometida, da bênção que Deus havia dado para Abraão, Isaque e Jacó, e agora para aquela geração, estava ali diante deles, a grande cidade de Jericó. Se eles não conseguissem conquistar essa cidade, então toda a esperança para os israelitas desapareceria. Jericó, como falamos, era uma cidade fortaleza, construída com um único propósito: de barrar os exércitos invasores que vinham do lado oriental do Jordão. Porque todo aquele que desejasse conquistar Canaã deveria primeiramente defrontar-se com a cidade fortaleza de Jericó. Então, como eles alcançariam a cidade? Era um grande problema. A cidade estava cercada, estava fechada, não havia como vencer os seus muros. Como conseguiriam escalar aquelas muralhas aparentemente inexpugnáveis? De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, as muralhas de Jericó, elas tinham 9 metros de altura.
por cerca de 6 metros de largura. Então, humanamente falando, pela perspectiva dos israelitas, transpor tais muralhas era algo completamente impossível. Era impossível conquistar uma cidade tão bem fortalecida. Porém, e aqui esse porém faz toda a diferença, Josué tinha um Deus que se comunicava com ele. A parte A do versículo 2 nos diz: então disse o Senhor a Josué. Parece uma declaração estranha, principalmente para os nossos dias, aonde a gente não para ouvir a voz de Deus. E alguns dizem: ah não, mas eu sinto Deus falando no meu coração. Ah não, mas eu senti a direção de Deus na minha mente. Mas aqui é diferente. Deus não está falando no coração de Josué somente. Deus não está falando apenas na mente de Josué. Deus está falando audivelmente para Josué. Deus está falando aos ouvidos de Josué. E Deus diz a Josué, de forma alta, de forma clara, de forma inconfundível: olha, parte B do versículo 2: tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. E Deus não apenas faz essa promessa a Jericó. Deus não apenas diz: eu vou te dar Jericó, eu vou te dar todos os que habitam dentro da cidade, tudo que tem lá eu vou entregar nas tuas mãos. Deus não apenas faz essa promessa, mas Deus também dá um plano de conquista para a cidade a seu servo Josué. Ele estabelece um plano de batalha para a conquista de Jericó. Certo que é um plano inusitado, é um plano que aos olhos humanos seria rechaçado por qualquer líder militar. Ninguém, nenhuma pessoa indo a combate jamais realizaria um plano desse, isso é verdade. Mas Deus, Ele não segue padrões humanos quando Ele deseja abençoar os seus filhos. Coloque isso no seu coração. O que você acha que é certo não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é o inusitado, é o que ainda não chegou ao seu coração, é o que não foi ainda captado pelo seu entendimento, é aquilo que você não pode racionalizar. O que Deus tem para você é algo que está além dos padrões humanos. Por isso, guarde essa verdade nessa noite. Seja qual for o seu obstáculo, seja qual for a parede que está diante de você, seja qual for o empecilho que está no teu caminho, Deus está disposto a atravessá-lo com você. Você não estará sozinho nesta batalha. Você não enfrentará o paredão sozinho. Deus estará com você nessa empreitada. Ele está comprometido em se comunicar com você, se você parar para ouvir a voz dele, e em fornecer força, conforto e segurança para você durante toda a empreitada, durante toda a caminhada. Se você estiver contra uma parede que está barrando a tua bênção, que está barrando a tua conquista, e quiser saber como lidar com isso, não tente superá-la com a força do seu braço.
Não tente superá-la com a tua capacidade de racionalizar as coisas, de inteligir os problemas. Você não vai ter sucesso se fizer assim. Só há um modo de vencer uma muralha intransponível, só há um modo de vencer aquilo que diante de nós é impossível, e esse modo se chama comunhão com Deus. Esse é o segredo para vencer qualquer muralha que esteja diante de nós. E eu quero dizer que esse seja o seu primeiro plano de ação, e não o último, porque normalmente a gente busca Deus depois que os nossos esforços se esboroam em nada, depois que todos os nossos esforços nos levam a lugar nenhum, depois que batemos em todas as portas e descobrimos que todas elas estão cerradas, depois que tentamos derrubar o obstáculo e percebemos que ele não pode ser derrubado, e então, quando não há mais jeito, a gente se joga para Deus e diz: Senhor, agora é contigo. Não, Deus não quer que você diga agora é contigo depois que tudo se esgota. Deus quer que você diga: Senhor, é contigo sempre, desde o primeiro momento até o final. Ele quer que você confie nele, creia nele, se renda à vontade dele, por mais incrível que seja o que ele te diz, o que ele te manda fazer, por mais ilógico que seja o plano para vencer o obstáculo, o que Deus quer de você é que você salte para ele, e ele estará sempre de braços abertos para te segurar e te levar para os caminhos mais altos. Em segundo lugar, nós derrotamos as dificuldades através do cumprimento do plano de Deus. Veja aí os versículos 6 e 7. Ele nos diz: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Em face ao grande obstáculo, a grande e poderosa cidade de Jericó, Josué, ele cumpriu na íntegra as palavras de Deus, o plano que Deus havia traçado para a conquista. Embora ele certamente não tenha entendido completamente o plano, ou porque Deus dava um plano tão inusitado, um plano aos olhos daqueles que observavam ridículo. Um grupo de pessoas marchando em redor de uma cidade. Eu imagino lá os habitantes de Jericó, os soldados nas muralhas, olhando para o povo de Israel na primeira volta, na segunda, na terceira volta, no primeiro, segundo, terceiro dia, e nos dias seguintes até o 7º dia, ridicularizando os israelitas. É assim que vocês vão derrubar a nossa muralha. Vocês pretendem fazer um buraco no chão de tanto passar pelo mesmo lugar? As muralhas de Jericó, elas não eram só altas, elas também tinham uma profundidade enorme em seu alicerce. Era algo de fato risível quando o povo apenas rodeava a cidade. Só as buzinas de carneiro tocavam,
mas o povo fez a primeira volta em silêncio. E no segundo dia o povo fez a segunda volta em silêncio. E no terceiro dia também foi em silêncio. Quando Deus vai operar, a gente tem que aprender a esperar em silêncio. Só se preparar para dar o glória a Deus no final. Louvado seja Deus. Mesmo que Josué não tenha entendido claramente o plano de Deus, o que era que Deus queria com aquele passeio em volta das muralhas de Jericó, ele não questionou a Deus. Ele não foi perguntar: mas Senhor, para que isso? Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Não. Ele seguiu a orientação de Deus e levou o povo a segui-la também. Ele não somente foi obediente, mas também levou o seu povo à obediência. E Deus pôde usar um homem como Josué, justamente porque ele era um homem de fé e um homem de obediência. São duas qualidades necessárias para que Deus opere em nossas vidas: fé e obediência. Ele simplesmente seguiu como Deus o havia instruído, e as pessoas seguiram junto com ele. Agora, que ato de fé foi para Josué e o povo marchar por aquela cidade, dar voltas naquela cidade? Não existe nenhum registro anterior, e ouso dizer, não existe nenhum registro subsequente a essa história de Josué, de que nenhuma batalha tenha sido vencida dessa maneira. Ainda assim Josué acreditou no Senhor. Ainda assim aquela multidão de israelitas marcharam ao redor da cidade. Foi um ato de fé e um ato de obediência. E a obediência a Deus produziu maravilhas no meio daquele povo, porque nós não lemos no trecho que se segue que houve entre eles nenhum espírito negativo. Ninguém questionou, ninguém ficou perguntando: para que vamos fazer isso, afinal de contas, e incitando os outros a agirem negativamente. Não, eles seguiram a orientação do seu líder, porque acreditavam que o seu líder era dirigido por Deus, e não ousavam questionar o Deus Todo-Poderoso. Você não vê entre eles nenhum desânimo. Mas ter que rodear cada dia essa cidade, isso é cansativo demais. Vamos dar só uma volta, eu me sento aqui, tu segue por mim. Não, todos seguiram como um só, nenhum deles ficou parado. Porque por mais que aquelas voltas parecessem um movimento circular ao redor da cidade que não levava a lugar nenhum, eu quero dizer que quando você segue a direção de Deus, por mais que você esteja andando em círculos, você está andando com um objetivo, e há sim uma meta a ser alcançada. Até os círculos de Deus têm um propósito definido. E como eles marcharam, círculo após círculo ao redor da cidade, eu tenho certeza que enquanto eles marcharam, eles podiam ver aquelas muralhas íngremes de pedra diante deles e dizer: poxa vida, é impossível. Para nós é impossível. Mas mesmo vendo a impossibilidade de transpor as muralhas, eles não ficaram parados, eles não desanimaram, eles continuaram andando, porque a obediência é a chave para tudo. Ainda que às vezes a dúvida paire em nosso coração,
devemos obedecer. Ainda que alguma vez venha um questionamento na nossa mente, dizendo: mas será que não seria melhor seguir por esse outro percurso? Obediência é a chave para a conquista das vitórias em Deus. Conformidade à vontade divina é a chave para mover a mão de Deus diante das impossibilidades da nossa vida. Hoje eu vejo que muitas pessoas se orgulham de viver dentro da razão, de poderem inteligir sobre os ensinos de Deus. Mas eu quero dizer que Deus, Ele nos chamou não para viver pela razão, mas para viver pela fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele diz isso, quando declara: o justo viverá pela razão. Não, o justo viverá pela fé. Pare de racionalizar as coisas, aceite a direção de Deus. Não é que Deus condene a razão humana, Deus não condena, mas tem coisas que você precisa aceitar pela fé e não questionar, simplesmente se submeter. É o que Deus quer, independente de você entender ou não, independente de você compreender todas as coisas que te cercam ou não. Deus quer que você se submeta à vontade dEle, creia nele, não questione a vontade dEle na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos andar com fé e obediência na direção de Deus e segundo a sua liderança para as nossas vidas, e assim vamos transpor as muralhas, qualquer uma delas. E em terceiro lugar, eu quero dizer que nós derrotamos os obstáculos entendendo que impossibilidades tornam-se possibilidades através da confiança. Veja o versículo 20. Ele diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si. E olha essa declaração final, ela é linda: e tomaram a cidade. E tomaram a sua bênção em suas mãos, porque ouviram a voz de Deus. Eu quero dizer que era senso pouco comum, na verdade incomum, acreditar que Deus podia tornar o impossível possível. Até mesmo hoje tem pessoas que declaram: o meu Deus é o Deus do impossível, mas sempre está confiado não no impossível do Senhor, mas nas suas possibilidades. E quando vemos que a coisa é grande demais, a gente acaba desanimando, dizendo: não, isso é impossível, Deus não vai dar, porque é impossível. Porque ainda que declaremos que Deus é o Deus do impossível, quando conquistamos as coisas que Deus tem prometido para nós, muitas vezes acreditamos que foi a nossa capacidade que nos trouxe até aqui, foi o nosso poder de combate que nos levou à vitória. Tanto que pouca gente para agradecer a Deus, porque acha que o que tem até agora é fruto do seu trabalho. Não é, não. É porque Deus cuida de você, é porque Deus te sustenta, é porque Deus te dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você confia
nesse Deus do impossível, por maior, por mais altas, por mais espessas que sejam as paredes, elas vão cair. Então você consegue enxergar aqui qual é o ponto aqui dessa passagem? O que é que isso nos ensina? Quando as paredes ruem diante do povo, as paredes não eram o problema, não eram as paredes que estavam dificultando a conquista. Na verdade, as paredes nunca são o problema somos nós, sempre somos nós. Deus tem o poder de fazer aquilo que Ele quer fazer, mas muitas vezes Ele não faz, porque a parede da incredulidade em nós é maior do que a parede do problema que está diante de nós. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para a montanha: se levanta daqui e vai para o mar, e assim será feito. Alguns acham que Jesus estava falando de montanha, de fato. Jesus estava falando de incredulidade, da dureza do coração daqueles que Ele ouviam, dos seus próprios discípulos que Ele questionavam. O maior obstáculo para que Deus opere em nossas vidas são as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. É aquele nosso imediatismo que quer levar a nos fazer as coisas adiante de Deus, ao invés de esperar em Deus, na sua ação, no seu poder, na sua vontade. Deus quer que nós hajamos com fé obediente nele. E quando a gente age com fé obediente, Deus cuida das paredes que estão diante de nós. Seja quais forem essas paredes, elas vão cair, como caíram as muralhas de Jericó. Porque é isso que o autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 11, versículo 30. Ele nos lembra: pela fé os muros de Jericó caíram, depois que o povo marchou em volta deles por 7 dias. Portanto, meus amados e queridos irmãos, esta noite eu convidei vocês a meditarmos sobre esse capítulo 6 de Josué, uma história por demais conhecida, mas que sempre tem algo maravilhoso a nos ensinar sobre a fé obediente ao nosso Deus. Por isso, tomando esse capítulo, nós destacamos 3 atitudes para superarmos os obstáculos em nossas vidas. Primeiramente, nós destacamos que os obstáculos são vencidos quando nos comunicamos com Deus antes de tomarmos qualquer providência, antes de tomarmos qualquer atitude. Nós nos comunicamos com Deus. Em segundo lugar, nós afirmamos que os obstáculos são vencidos seguindo o plano de Deus, o plano que Ele estabeleceu para nós. E por fim, nós dissemos que as impossibilidades tornam-se possibilidades quando confiamos no Deus do impossível. Josué e o povo de Deus demonstraram profunda confiança no poder de Deus. E a questão aqui, a pergunta que faço essa noite a todos vocês é: você tem esse tipo de confiança? Você aceitará o plano de Deus para a sua vida?
ou você continuará tentando e fracassando com os seus próprios planos? Você aceitará a história que Deus pintou para você, ou você continuará com a sua brochura inacabada e imperfeita? Louvado seja Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu as cores, fez a noite escura, desenhou a clara luz, misturou o que é bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do amor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito quem